Fala, galera que vai fazer o concurso para a Polícia Militar de Sergipe. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia, e meu objetivo hoje é trabalhar com vocês muitas questões da Selecom. Sabe para quê? Para você arrebentar amanhã na prova de informática. Então vem comigo. Vamos começar observando o conteúdo programático, que é um conteúdo extenso, mas com questões bem definidas, bem previsíveis. A banca Selecom ela é bem tradicional. Então, vamos começar a ler esse conteúdo programático. Primeiro item: modalidades de processamento. Será que você conhece essas modalidades de processamento? Já vamos dar uma palhinha. O processamento, ele pode ser batch. O que é um processamento batch? É um processamento em lote. Ele pode ser online ou ele pode ser real time. Vamos distinguir o processamento batch, online e real time. Vamos lá. O que é um processamento em lote? Por definição, é um processamento que consiste no acúmulo de tarefas para serem processadas ao longo de um período, ao longo de um dia, ao longo de uma semana, ao longo de um mês. Na prática, para ficar fácil de lembrar na prova, pensem o seguinte: um guarda de trânsito há 15 anos atrás, muito provavelmente ele andava com um bloco, ia lançando as multas ao longo do dia. E quando o bloco terminava, no final de alguns dias, ao longo da semana, quando o bloco terminava, ele entregava aquele bloco para um setor de processamento de dados da polícia. Esse setor seria responsável por fazer o quê? A inserção dos dados em lote no sistema. Então a ideia do lote é acumular para enviar no final do dia, no final da semana, no final do mês. Muitas empresas faziam a contabilidade dessa forma quando a nota fiscal ainda era impressa. Ia lá no bloco, ia lançando as notas, ia lançando as notas. No final do mês levava os blocos para o contador e o contador fazia lá a planilha, fazia todo aquele processamento em lote. Já o online seria o quê? O online é aquele que vai ter uma conexão direta ali, já está ligado no sistema. Exemplo, o guarda que está com o smartphone lançando as multas. Ele vai fornecer os dados do carro, a infração, e vai clicar no enviar online. Da mesma forma, uma nota fiscal eletrônica é emitida online. Um Pix é online. São exemplos de transações online. E o que é o real time? O real time é online, mas nem todo online é real time. O real time ele implica um processamento remoto para que eu possa concluir uma transação. Um exemplo clássico de real time é a reserva de passagem aérea. Não basta eu dizer que eu quero aquele voo, aquele assento e enviar. Eu vou ter que aguardar um processamento do servidor que vai reservar aquele assento para mim, que vai verificar a disponibilidade daquele assento, para que eu possa, aí sim, efetuar o pagamento e concluir a operação. Então, eu dependo de um processamento remoto em tempo suficientemente rápido que influencie no meu próximo passo. Isso caracteriza o real time. Então, todo real time é online, mas nem todo online é real time. Ok? Na hora da prova, o online e real time podem confundir. Tentem trabalhar, inclusive, as respostas. Se porventura você vir Pix é online, se você vir reserva de passagem aérea, é um exemplo de real time, ok? Operação em tempo real. Legal. Então, modalidades de processamento é isso. Organização e arquitetura de computadores. Conceitos, tipos, características, componentes e funcionamento, principais periféricos e dispositivos de entrada e saída. Dispositivo de entrada, teclado, mouse, scanner, webcam. Dispositivo de saída, monitor, impressora, caixa de som. Dispositivos híbridos, que são tanto de entrada quanto de saída. Impressora multifuncional, monitor touchscreen.
pendrive, lê e grava. Unidades de armazenamento, CD, DVD, Blu-ray. Lembrar a capacidade desses equipamentos, né? CD 700 MB, DVD 4,7 GB, Blu-ray 25 ou 50 GB, depende da quantidade de camadas. HD, SSD. Conexão e conectores. Conector para vídeo, HDMI. Para rede, RJ45, aquele conectorzinho transparente. Cai muito nas provas da Selecom. Conector SATA para HD, SSD. Software. Software livre, software básico, software utilitário, sistemas operacionais. Software livre é aquele que tem um código-fonte aberto, pode ser acessado por qualquer pessoa, pode ser obtido gratuitamente, pode ser estudado, modificado, adaptado. Quais são exemplos de software livre? Linux, LibreOffice. Software básico é indispensável para o funcionamento da máquina. É o próprio sistema operacional. O Windows e o Linux são exemplos de softwares básicos. Softwares utilitários são voltados para manutenção e desempenho. Como assim? Antivírus, compactadores de arquivo, ferramentas de desfragmentação de disco, gerenciamento de memória, são exemplos de utilitários. Ambiente Windows, XP, Vista 8.1 e 10. Qual que vai cair? O 10. Linux, conceitos, características, versões de 32 e 64 bits. Instalação, configuração, utilização de recursos, utilitários padrão, principais comandos e funções. Sistemas de arquivos, NTFS no Windows, EXT no Linux. Operação com arquivos, permissões e segurança de arquivos. Aqui no Linux eu posso pensar naquele comando chmod. Editores, processadores de texto, softwares de apresentação. Processadores de texto, software de apresentação. Word, PowerPoint. Word, PowerPoint. Writer, Impress. Ele coloca pacote Office, Word, Excel e PowerPoint, LibreOffice, Writer, Calc e Impress. E aí descreve edição e formatação de texto, criação e uso de planilha, criação de apresentações, segurança em equipamentos. Segurança de equipamentos. Lembrar o conceito do no-break, do estabilizador, do filtro de linha. No-break funciona como uma bateria, vai conseguir manter o computador ligado na falta de energia. É como uma bateria de moto, por exemplo. Depende do tamanho do no-break, né? De carro, de caminhão. Agora, estabilizador de corrente ou de tensão? Não é que isso cai? Quando você toma um choque, você encosta no fio de alta tensão ou de alta corrente? Perigo! Alta tensão ou alta corrente? Alta tensão. Só para lembrar na prova, gente. É estabilizador de tensão. Estabilizador de tensão. Isso cai? Cai. E o filtro de linha. Em redes e na internet, na nuvem, conceitos, características. Segurança em rede, segurança na internet, segurança na nuvem. Vírus, antivírus, backup, firewall, criptografia, cuidados. Redes sociais, computação em nuvem. Conceitos, características, principais serviços. Redes de computadores, conceitos, características, meio de transmissão. Conexão e conectores, aquele papo do RJ45, cabo par trançado. Protocolos, topologia, barramento, estrela, malha, anel. Tecnologia, padrões, redes cabeadas, Ethernet, wireless, Wi-Fi. Arquitetura TCP/IP. Utilitários básicos para configuração e verificação de redes. Internet, web. Internet é a rede mundial, web é o serviço de páginas. Internet, intranet e extranet. Utilização de ferramentas e recursos. Navegadores, browser, Edge, Chrome, Firefox. Navegação, correio eletrônico, webmail, Thunderbird e Outlook. Ferramentas de busca e pesquisa, Google, Bing e Yahoo. É teoricamente muito conteúdo, mas vocês vão ver que vai dar certo. Vamos lá. Questões de informática da banca Selecom. Vamos lá, galera. Prefeitura de Alto Araguaia, Selecom. O que o examinador faz aqui? Ele mostra uma planilha e, na sequência,
ele traz fórmulas para a gente identificar quais são as adequadas em F9 e F12. Se eu estivesse fazendo essa questão, sem olhar a planilha, eu já acharia a resposta. E você vai me acompanhar nisso. Multiplica é horroroso. Toda função maior tem que ter um número no final. Gabarito, letra C. Olha quanto tempo eu demorei para resolver. Como é que é? Vou te ajudar. Mas para eu te ajudar, eu vou ter que lembrar a diferença entre máximo e maior. Então, vamos arrebentar amanhã. Olha comigo. A. 1, 2, 3, 4. Presta atenção. 5. 10, 2, 8, 7, 4. Se eu colocar aqui, ó, igual a máximo de A1, 2 pontos, A5. Igual a máximo de A1, ponto e vírgula, A5. Igual a máximo de A1, 2 pontos, A5, ponto e vírgula 2. Igual a mínimo de A1, 2 pontos, A7. Igual a mínimo de A1, 2 pontos, A5, ponto e vírgula 1. Igual a maior A1, 2 pontos, A7, ponto e vírgula 3. Igual a maior A1, 2 pontos, A7, ponto e vírgula 1. Igual a maior A1, 2 pontos, A7. Igual a maior A1, 2 pontos, A7, ponto e vírgula 0. Vamos resolver? Olha só, gente. O 2 pontos corresponde a um até. O ponto e vírgula corresponde a um e. 2 pontos é até, ponto e vírgula é o e. Isso aí. Quando eu coloco o máximo de A1 até A5, ele vai procurar o maior valor nesse intervalo de A1 até A5. Quem é o maior valor? É o 10. Quando eu uso o ponto e vírgula é um e. Então, o máximo entre A1 e A5 é o máximo entre 10 e 4. Coincidentemente, também ficou sendo 10. Mas eu preciso que você entenda que quando eu uso 2 pontos, eu observo todo o intervalo. Quando eu uso ponto e vírgula, é uma célula e outra. Então, esse intervalo de 1 até 5, ele tem 5 células. Enquanto essa sintaxe de A1 e A5 tem apenas 2 células. A1 e A5. Legal. Quando eu coloco o máximo de A1 até A5, ponto e vírgula 2, o máximo de A1 até A5 a gente já viu que é 10. Então ficou como o máximo de 10 e 2. Ele está comparando os números que porventura existam dentro dos parênteses. E aí o máximo vai ser 10. Máximo é sempre o maior de todos. Mínimo é sempre o menor de todos. Então o mínimo de A1 até A5, o menor aqui é o 2. Agora, se eu coloco o mínimo de A1 até A5, que é 2, e 1, aí o menor passou a ser o 1. Olha que pegadinha. Esse número 1 aí é mais um número para você olhar e retornar qual o menor de todos. É o 2 ou é o 1? É o 1. Então, 1 é o gabarito. Agora, a gente vai ver a função maior. Para que existe função maior se já tem máximo? Porque na maior você vai indicar a posição. Esse número 3 aqui está indicando que ele quer o terceiro maior, no intervalo de A1 até A5. Não tem ninguém no 7, né? No A6 e no A7. Não tem nada. Então vamos considerar A5 aqui, ó. Quem é o terceiro maior? O primeiro maior é o 10. O segundo maior é o 8. O terceiro maior é o 7. Então a resposta aqui fica sendo 7. Na função maior, sempre vai ter que ter esse número no final indicando a posição. Quando eu coloco aqui ponto e vírgula 1, ele quer o primeiro maior. Quem é o primeiro maior? É o 10. Essa sintaxe é igual a essa.
colocar o número 1 no final faz com que o maior fique igual ao máximo. O primeiro maior é o máximo. Agora, maior a 1, 2 pontos a 5. Isso aqui, ó, eu já posso taxar como erro. Por quê? Toda função maior tem que ter um número no final. Caso contrário, erro de sintaxe. E a última. Esse número tem que ser um número maior ou igual a 1. Não pode ser 0, gente. Não existe zereiro. Tem que ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, 1, 2, 3, 4. Então aqui, erro também. Logo, sempre que eu olhar uma prova, tem lá, maior, cadê o número no final? Maior, cadê o número no final? Quando não tem o número no final, eu já risco. Essas são horrorosas. Agora, e as outras? Não existe função multiplica, existe função multi. Quais são as funções que a gente precisa conhecer? Soma, média, med, mod, multi, menor, maior, mínimo, máximo, soma C. Mas vamos dar uma recapitulada nessas básicas. Somar é realizar o quê? A adição das células. Agora, se eu tenho aqui, agora o meu intuito está sendo revisar essas funções. Se eu coloco aqui, ó, A, B, C, D, E. 5, 7, 3, 8 e 2. Essa é a linha 1. Se eu colocar aqui igual a média de A1 até A5, só isso. Média de A1 até A5. Como é que você vai fazer para calcular a média? Você vai somar tudo e vai dividir por... Fala para mim, quem é que achou 12,5 aí? Se alguém achou 12,5, coloca no bate-papo aí para mim. Se alguém achar 12,5, levanta a mão. Levanta a mão e agradece já. Podia estar fazendo outra coisa, ainda bem que está aqui, meu filho. Por quê? A média é para dividir pela quantidade, não é para dividir por 2. Então, 5 mais 7, 12. Com mais 3, 15. Com mais 8, 23. Com mais 2, 25. Dividido por 5. São 5 números, ó. Então, vai ficar 25 dividido por 5, que é igual a 5. Isso é a média. Agora, se o examinador, ao invés de média, colocar média, ao invés de média, colocar média, se ele colocar média de A1, 2 pontos. A5 não, me perdoa, é 1, é 1. Caramba, hein, que mancada. De A1 até A1, ó. Eu estou raciocinando aqui na linha, não estou raciocinando na coluna. Ainda bem, por isso que ninguém levantou a mão, né? Era só para ver se vocês estavam espertos. Então agora é a média de A1 até E1. Média de A1 até 1. O que é média de A1 até 1? É para calcular a mediana. E como é que a gente calcula a mediana? A mediana é o valor central de uma lista ordenada. Quando eu pedir a mediana, vai ter gente aí falando 3, 3, 3. Não é para falar 3. Porque o primeiro passo para calcular a mediana é colocar em ordem. Então, vou pegar esses 5 números e vou colocar em ordem. Vai ficar 2, 3, 5, 7 e 8. Agora que está em ordem, eu vou pegar o do meio. Coincidentemente, a mediana deu 5. Não necessariamente seria 5. Ok? Se eu colocar um 80 aqui, a média vai aumentar pra caramba. E a mediana vai continuar sendo 5. Porque a mediana ela não sofre interferência dos valores extremos. Faz de novo. Vamos lá. Vou colocar novamente aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu coloco 8, 2, 100 e 20. Qual vai ser a mediana de A1, 2 pontos,
a 4. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ordenar 2, 8, 20 e 200. Só que agora a quantidade de números é par. Se a quantidade de números é par, eu não tenho o do meio. Então eu vou ter que calcular o do meio. Como é que vai ser o do meio? Vai ser 8 mais 20 dividido por 2. 28 dividido por 2, a mediana vai ser 14. Quando a quantidade é ímpar, é mais fácil. Por quê? Eu vou eliminando os extremos e vou deixar só o do meio. Quando a quantidade é par, aí você tem que pegar os dois do meio e calcular a média. Legal? Sempre vai ter que estar em ordem. Sempre vai ter que estar em ordem. Beleza. Então, esse é o cálculo da mediana. Outra função que eu coloquei para vocês aí foi a função mod. Como é que funciona a função mod? Se eu coloco aqui, ó, mod 13,5. Como é que a gente calcula o mod? Mod é o resto. O resto da divisão entre 13 e 5. 13 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Sobra 3. Isso aqui é o mod. 13 dividido por 5, né? O primeiro número dividido pelo segundo número. 13 dividido por 5. Só que eu vou pegar o resto da divisão. Pessoal, eu não podia colocar uma vírgula e continuar dividindo? Não pode. Não pode ficar um número real. Vai ser um número inteiro. Então, ó, eu vou ter o número 2, que é o quociente. E eu vou ter o mod, que vai ser o cálculo do resto. Ok? Probabilidade disso aparecer amanhã. Gente, eu estou no aulão de véspera. Tudo que eu estou falando é muito importante. Então, vamos voltar. Gabarito a questão letra C. E vamos à próxima. Um usuário de computadores deseja obter uma mídia de armazenamento secundário, que é aquela mídia que eu consigo armazenar em caráter permanente, que permite dados de até 4,7 GB. Essa é a capacidade do DVD. Só que ele quer que seja regravável. Não é o DVD-ROM, é o DVD-RW. Gabarito letra A. ROM representa somente de leitura, não é regravável. Regravável é o RW. Por isso, letra A. Ok? O CD tem capacidade de 700 MB. O DVD tem 4,7 GB. Isso é o padrão. O Blu-ray, que na prova pode aparecer como BD, que é o Blu-ray, tem capacidade de 25 GB por camada. Como o padrão é que ele seja duplo, o padrão é ele ter o quê? 50 GB. Legal. Gabarito letra A, tomara que caia. Isso aí. O usuário do aplicativo de planilha versão atual LibreOffice Calc digitou as teclas de atalho Ctrl S. Qual é a maldade aí, gente? Vocês têm que saber que o Microsoft Office tem atalhos em... O Microsoft Office tem atalhos em português. E que o LibreOffice tem atalhos em inglês. E daí? E daí que os atalhos são diferentes. Os atalhos são bem diferentes. O Ctrl S no LibreOffice vai ser save, de salvar. E no português, o Ctrl S vai ser sublinhar. Caramba, é bem diferente mesmo. É. Então, ele quer no cálculo. O Ctrl S vai ser o quê? Salvar. Gabarito letra B. No LibreOffice Calc, ou no Writer, no LibreOffice de um modo geral, criar um novo documento é Ctrl N, de new. No Word, Ctrl N é negrito.
Abrir a caixa de diálogo de gestão de modelos. Modelo. Não. Como é que vai ser o modelo no Calc? O modelo no LibreOffice, de modo geral, é Ctrl Shift N. Deixe-me ratificar aqui, ó. Tem uns atalhos que não são tão cobrados. Às vezes até eu. Ctrl Shift N para trabalhar com modelos. Então, no LibreOffice, Ctrl Shift N. Mostrar o conteúdo da pasta mãe do diretório atual. Eu não estou no explorador de arquivos, então não é usual. Lançar a caixa de diálogo para abrir um novo documento. Em inglês, abrir é open. Seria Ctrl O. Ok? Cuidado que o que eu tenho que chamar a atenção hoje na véspera é que o Word, Excel e PowerPoint tem uma lógica em português. E que o LibreOffice tem uma lógica em inglês. Isso faz com que os atalhos tenham uma tendência a serem o quê? Diferentes. Legal, vamos para a próxima. Um usuário do Google Chrome precisa abrir uma nova janela. Nos navegadores, pode ser Chrome, Edge, Firefox, o examinador não cobra um monte. Esses atalhos tendem a ser iguais. Para abrir uma nova janela, vai ser Ctrl N, de New. O Ctrl T é para abrir uma nova guia. Porque guia é a mesma coisa que tab ou aba. O Ctrl P é imprimir. O Ctrl J também cai muito. Esses atalhos caem muito. Ctrl J é o download. Ah, eu fiz um monte de download, queria acessar o meu histórico de downloads, o meu gerenciador de downloads. Ctrl J. E o Ctrl H é o histórico de páginas. São as páginas recentemente acessadas. Isso aí todo mundo já usou, não é? Histórico de páginas. Beleza? Então, gabarito letra C. E vamos para a próxima. Professor, pois não. Fala mais dois atalhos do navegador que caem muito. Tá bom, anota aí. F5 e F11. F5 é para atualizar. É a mesma coisa que recarregar. Ctrl R. E F11 é tela cheia. Eu gosto dessas premonições. Opa! E vamos para a próxima. Que texto enorme. Será que precisa ler isso tudo? Bom, vou ter que ler um pouquinho. No ambiente automatizado, é comum o uso de uma estrutura ou software de correio eletrônico como Outlook, empregada na troca de e-mails na comunicação entre pessoas e empresas. Para utilizar esse programa, é preciso estar ciente de dois aspectos importantes. O primeiro diz respeito ao armazenamento das mensagens que chegam da internet e são armazenadas por padrão, default padrão, em uma caixa postal padrão. O primeiro diz respeito ao armazenamento da mensagem que chega por default em uma caixa postal padrão. Isso é o quê? A caixa de entrada. E o segundo está associado à inserção de endereços eletrônicos dos destinatários em um espaço próprio na criação desses e-mails, particularmente na modalidade cópia oculta. Cópia oculta a gente vai observar como CCO ou BCC. Ok? CCO ou BCC. Então, CCO ou BCC. Blind Carbon Copy. Cópia carbono oculta. Gabarito letra A. Vamos para a próxima. Um usuário do PowerPoint, em ambiente desktop, que é o computador de mesa, deseja escolher o idioma que será usado nas ferramentas de revisão de texto. Qual vai ser o íconezinho para ele escolher o idioma? Gente, a letra A é o ícone de verificar a ortografia. Cujo atalho de teclado é F7. A letra B é o ícone realmente do idioma. É o gabarito. A letra C é o botão para traduzir.
Ou seja, você pode escrever o texto em um idioma e traduzir, desde que você esteja online, para outro idioma. Legal. Então, o gabarito ficou letra B de bravo. E a próxima? Ah, essa é uma questãozinha bacana para cair. Quem é do século passado, acerta isso aqui de boa. Como é que fazia para fazer capa de trabalho? Capa de trabalho, para colocar uma arte no papel. A gente tem esse toque artístico, que é um recurso do Word, chamado de Word Art. E no LibreOffice, a gente tem uma coisa parecida, mas não é Word Art, até porque a palavra Word remete a Microsoft. Então, no LibreOffice, a gente vai ter o Fontwork. São equivalentes. Word Art no Word, Fontwork no LibreOffice. Então, vamos resolver. Durante a digitação de um texto no Word, foi executado o atalho Ctrl E. Esse atalho é comum. No Word, no Writer, Ctrl E é para centralizar. Lembra que não pode ser o Ctrl C, porque Ctrl C já é copiar, então pegar o segundo caractere. Centralizar. Centralizar. O Word Art ou Fonte Art? Não existe Fonte Art. É Fontwork. Não existe Teste Art. Gabarito letra B. E a última? A última é o verificar a ortografia. Para finalizar, o cursor do mouse foi posicionado no início do documento. Ó. Verificar a ortografia é o F7 em qualquer programa. Ok? Word, Excel, PowerPoint, Writer, Calc, Impress. F7 está associado à verificação ortográfica e gramatical, no caso do Word. Próxima, vamos embora. Uma escola de ensino médio pretende fazer o uso de um recurso virtual para permitir a comunicação interativa e direta entre professor e estudante, de forma online, em tempo real, por meio do qual se possa ver o fluxo da conversa. Esse recurso vai ser utilizado para que os estudantes possam tirar dúvidas diretamente com o professor de maneira privada, em um ambiente de conversa digital. Qual é a resposta aí, pessoal? Chat. O que é um chat? Um serviço de comunicação instantânea. A gente pode falar que o chat é um serviço síncrono. O que é síncrono? É tudo aquilo que ocorre em tempo real. Existe o conceito de síncrono e o conceito de assíncrono. O e-mail é assíncrono. Agora eu fiquei confuso com esse papo de tempo real. Quando é necessária a conexão simultânea, a gente tem um serviço síncrono. Não tem como eu conversar com alguém se a pessoa não estiver online. Já o assíncrono é aquele onde eu não preciso saber se a outra pessoa está conectada para poder enviar um e-mail, para poder fazer uma operação. O e-mail é assíncrono. Legal? A outra pessoa pode não estar online. Opa! Questão agora de segurança da informação. Uma equipe de desenvolvimento de software está trabalhando na confecção de um programa de segurança. Para esse caso, a equipe está focando em um dos princípios da segurança. Os princípios da segurança formam o CID: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esse princípio em particular é o que garante que a informação estará acessível apenas, restringiu, apenas para pessoas autorizadas. Característica da confidencialidade. Confidencialidade é essa que pode se dar a partir de técnicas que a gente chama de criptografia. Ok? Que é a técnica que vai codificar, encriptar a informação, de modo que ela só possa ser acessada pelo usuário autorizado. Legal. No uso dos recursos de software Impress, um funcionário de nível superior da Prefeitura de Alto Araguaia está elaborando uma apresentação de slides. Nessa atividade, enquanto o acionamento de um ícone tem por objetivo alterar a cor da linha, quem é que vai alterar a cor da linha?
de um objeto. Não é C nem AD. A C e AD tem a ver com preenchimento. O outro ícone tem a funcionalidade de exportar para PDF. Gente, exportar para PDF é a letra B. Porque a letra A tem o ícone de colar. Nada tem a ver. Essa pranchetinha com papel é o colar. Por isso o gabarito é a letra B. Ok? Mais uma de Excel. Vamos ver se a gente consegue resolver direto. Ah, eu consigo eliminar duas. Essas duas aqui são horrorosas. Por quê? Quando eu penso numa referência, as referências são endereços de células. Referências podem ser relativas, absolutas ou mistas. O que é uma referência relativa? É quando eu não tenho um cifrão. Por exemplo, E9. O que é uma referência absoluta? É quando eu tenho um cifrão na frente do E e na frente do 9. Aí eu congelei a célula. E o que é uma referência mista? É quando eu congelo só o E ou só o 9. Aí eu tenho uma referência mista. Então, a gente vai observar aqui, ó, que os intervalos estão congelados tanto na alternativa A quanto na B. O que está mudando é isso aqui. Vamos ver. E7 vai pegar o total do Alfredo. E9 vai pegar o total da Silvia. Ele vai pegar o total como? Usando a função soma C. Qual é a sintaxe da função soma C? Intervalo. O intervalo é de B6 até B17. Aí ele vai pegar o Alfredo, que é E7, e vai pegar a quantidade de atendimentos, que vai ser o quê? E6 até E17. Só que ele vai querer fazer isso uma vez e vai querer copiar para baixo. Se ele copiar para baixo desse jeito, o B6 vai virar B7. Aí vai começar a ficar errado. Então ele tem que congelar o B, congelar o 6, congelar o B, congelar o 17, porque essa matriz aqui, ela não vai mudar. Ele vai congelar tanto a coluna do nome quanto a coluna de atendimentos. E vai deixar o E7 livre para ele poder arrastar para baixo. De modo que na Silvia, o E7 seja apresentado como E9. E aí, o que ele quer saber? Ele quer saber o que foi inserido em F9. Em F9, eu tenho que ter como critério aqui a Silvia, que está na célula E9. Por isso o gabarito vai ser a letra B de bravo. Ok? Na linha 9, F9 tem que fazer referência ao quê? Ao nome da coluna E na linha 9. Gabarito letra B. E o que é esse E-comercial? O E-comercial é um operador de concatenação, mas ele não pode ser usado na referência. Ele pode ser usado para combinar duas células, para juntar duas referências. Mas ele não pode ser usado dessa forma, com essa sintaxe. Entendi. Vamos à próxima. Vamos embora. Um usuário do Windows 10 em português precisa modificar alguns itens das configurações básicas de hardware. Para isso, ele vai acessar o painel de controle. Microsoft Edge é um navegador, não tem nada a ver. Ele vai acessar o painel de controle. Gabarito letra C. Linux. O que cai de Linux costuma ser linha de comando mesmo. O que ele quer? Ele precisa usar um comando que permita navegar até determinada pasta. Ele quer trocar de pasta. Change Directory. Troque de pastas. CD. Gabarito letra A. A letra C é para listar o conteúdo de diretório. Lista, exibe arquivos e pastas.
E RM é bem sugestivo. RM é para remover. Legal? Gabarito, então, letra A. Vamos para a próxima. O que essa questão está trazendo? Logotipo do Windows D. Logotipo do Windows D. Atalho do Windows. O Windows D tem a ver com desktop. Vai exibir a área de trabalho. Gabarito letra C. Se fosse configurações de um modo geral, era Windows I. Se fosse para abrir o Explorer, que é o explorador de arquivos, o Windows Explorer, seria o Windows E. Então, atalhos com a tecla Windows também são bastante relevantes. Ao longo das questões, a gente vai comentando os mais importantes. Um funcionário da Prefeitura de Alto Araguaia está digitando um texto no Word 2019. O Word, lógico, em português. Selecionou as linhas que compõem o título do documento e aplicou alinhamento centralizado. Centralizado é comum em todos os programas, porque o Ctrl+C também é comum. Ctrl+C é para copiar, não podia ser Ctrl+C. Para finalizar, posicionou o cursor no início do texto e acionou uma tecla de função para verificar a ortografia e gramática. Ninguém pode mais errar isso. Ortografia e gramática é o quê? F7. Letra D de delta. É muita coisa para gravar. É muita coisa, mas cai sempre a mesma coisa. Então você grava isso. Tá? E agora? Um usuário do Word em português está realizando uma revisão de um documento e precisa inserir um comentário. As teclas de atalho para essa ação são Ctrl Alt F é para nota de rodapé. O comentário vai ser Ctrl Alt M. Gente, Ctrl Alt M. Decora, essa não tem jeito. Ok? Dessas alternativas, basicamente só conheço a B e a D. Tá. Um usuário de computador precisa comprar um tipo de memória não volátil. DDR é volátil, SRAM é volátil, SIM é volátil. Gabarito letra D. Todas essas daqui são variantes de memória RAM. São tipos de RAM. Então, gabarito letra D. A memória flash é uma memória permanente. É a tecnologia adotada no pendrive, no cartão de memória, no SSD. Quando ele fala não volátil é o quê? Permanente. É aquela que desliga o computador, mas ela vai continuar armazenando. Legal. Sobre correio eletrônico, analise a afirmativa a seguir e marque a alternativa correta. O Mozilla Thunderbird e o Microsoft Outlook são exemplos de webmail. Já está errado. O webmail é acessado pelo navegador. O Outlook e o Thunderbird são programas de correio eletrônico. Programas que você vai configurar para não usar o navegador, para não precisar usar o webmail. O webmail permite o acesso ao e-mail sem necessidade de instalar programas, bastando um navegador e uma conexão com a internet. Esse é o gabarito. Esse é o meio mais usado hoje em dia, né? Quando você quer entrar no seu e-mail, normalmente você entra numa página. Essa página é um webmail. O Outlook é um software cliente exclusivo para o sistema Windows e não suporta configurações de contas IMAP e POP. O não está errado. O IMAP e o POP eles são usados exatamente nesses programas clientes de correio e não no navegador. O navegador usa HTTP, HTTPS. E a letra D? A letra D é muito ruim. É que o problema hoje é que a maioria de vocês nunca usou o Outlook. Quem nasceu esse século não está acostumado com o Outlook. Quando eu entro no meu Outlook, eu vou entrar aqui no meu. Eu tenho aqui 4 contas de correio eletrônico configuradas. Eu tenho Hotmail, Strategia, FRJ e Gmail.
Então, quando eu estou entrando, ele está recebendo o e-mail dos 4. E aí eu consigo ver, ó, no estratégia eu tenho 19 mensagens não lidas. Aí eu posso clicar e ler. Ou, se eu quiser, também posso enviar e-mails. Aí eu não preciso entrar naquela página. Imagina, se eu quisesse ler 4 e-mails, eu teria que ter 4 páginas abertas. Aqui eu estou fazendo isso tudo a partir de um programa de correio. Esse é o Outlook. Ok? Legal. Vamos para a próxima. Um usuário de computador Linux obteve um software que pode ser executado, copiado, distribuído e modificado pelo usuário sem restrições. Esse é um software livre. Gabarito letra D. Legal, vamos para a próxima. Um grupo de trabalho utilizando o PowerPoint está montando uma apresentação para a chefia, mas com formato de autoapresentação. Característica do PPS. Letra D. Essa autoapresentação, quando você dá um duplo clique, ela já começa a passar a execução. É o que ele vem trazendo na sequência. No qual basta clicar 2 vezes no arquivo para que o conteúdo seja exibido automaticamente, com a transição dos slides podendo ser por tempo ou por cliques. Não será necessário carregar a tela inicial do PowerPoint e abrir. O formato que pode permitir tal funcionamento é o PPS. Poderia ser PPS-X? Poderia. Gabarito letra D. Legal. Um usuário do LibreOffice, na versão mais atual, precisa utilizar o aplicativo que trata de forma direta de planilhas. Qual o aplicativo do LibreOffice que trata de planilhas? É o Calc. O Base é para banco de dados. O Draw é para desenhos. O Math é para fórmulas. Ele não faz conta, ele desenha fórmulas. E o Writer é para textos. Gabarito letra B. Bora. E agora? Ele está no LibreOffice. Ele está no LibreOffice. Olha o que ele quer. Um funcionário da Prefeitura de Alto Araguaia inseriu no título do documento a citação Alto Araguaia com letra minúscula. Mato Grosso com letra minúscula. Precisando mostrar essa citação em letras maiúsculas, ele fez necessária a seleção e executou um atalho de teclado por 3 vezes. Em sequência. Estava tudo minúsculo. Como é que ficou esse Alto Araguaia? Primeira maiúscula, tudo maiúsculo. Ele vai alternando. E aí ficou tudo maiúsculo. Ele já disse que ficou tudo maiúsculo. Para finalizar, ele acionou o ícone existente na faixa de opções, que exibe a executar o atalho de teclado Ctrl S. Então, o atalho para poder alternar entre maiúsculas e minúsculas, tanto no Word quanto no Writer, é Shift F3. E para salvar, é letra A. Essa bolinha aqui indica que o arquivo ele possui modificações que ainda não foram salvas. Quando eu salvar, essa bolinha vai sumir no LibreOffice. Legal. No que tange ao emprego de softwares de ambiente legislativo, o PowerPoint é empregado com frequência e, ao usá-lo, um funcionário está montando uma apresentação de slides com diversos ícones. Nessa atividade, ele acionou uma guia existente na faixa de opções com diversos ícones. Gente, a estrelinha é característica de animação. Se fossem slidezinhos com efeitos, seria transição. Aqui, as estrelinhas são efeitos de animação. Olha comigo, ó. Vou tentar abrir o PowerPoint para mostrar. Existem efeitos de animação e transição até com o mesmo nome, que podem confundir. Mas eu quero que você decore que a animação traz estrelinha. Enquanto transição, ó, tem os retângulozinhos que representam os slides. Ok? Os nomes podem até confundir, mas o ícone é bem característico. Então o gabarito aí ficou letra B de bravo. Qual a diferença de animação para transição?
A animação é um efeito aplicado a um item, a um objeto dentro do slide. Fazer, por exemplo, o título ficar rodando. Já a transição é o efeito que ocorre quando um slide entra. Sempre uma apresentação tem muitos slides. Quando vai entrar um slide, ocorre um efeito de transição, que é a mudança de um slide para o próximo, né? Vamos que vamos. Uma empresa precisa renovar seu estoque de memória RAM. DIP não. XRAM não. No caso, os computadores vão utilizar memórias que podem transferir dados. O que ele está colocando aqui é uma taxa rápida, né? Usando uma frequência externa, ele está querendo o quê? Renovar. Ele quer melhorar. Qual vai ser a melhor memória dessas? É a DDR3. Se tivesse DDR4, eu marcaria DDR4. Ainda assim, você não vai conseguir na véspera da prova se prender a detalhes como a velocidade. Talvez, se eu colocar aqui, ó, a DIN vai de 133 a 600 MHz. Perdão, 133 a 200. Essa é a DIN. A DDR vai dobrar isso. Vai até 400. A DDR2 é Double Data Rate. A DDR2 vai até 800. A DDR3 vai até 1600. Isso é só para ter um parâmetro. Né? Seria aqui 266. Né? Aqui eu vou dobrando os limites. Beleza? Nem está batendo muito bem aqui. Mas eu estou indo no sentido de que ele quer melhor. Qual é melhor? DDR3. E agora? Em um ambiente de licitação, uma fundação pública precisa definir dispositivos conectados ao computador que funcionem tanto como entrada como saída. Um dispositivo que atende a esse requisito é uma câmera simples é só de entrada. Um datashow é só de saída. Datashow é a mesma coisa que projetor. Um modem simples modula e demodula, de entrada e saída. Teclado é só de entrada e scanner é só de entrada. Por que o modem é de entrada e saída? Porque ele vai fazer download e upload. Ele vai modular no upload e demodular no download. Então, gabarito letra C. Bora! Um usuário de computador obteve o reprodutor de vídeo VLC Media Player. Um software de código aberto funcionando em quase todos os sistemas operacionais. Uma grande vantagem desse reprodutor de vídeo é o suporte que ele dá a vários formatos. Um software de fácil uso, também é gratuito. Precisa dar muita ênfase a essa questão? Não. Um usuário de uma versão do Windows que precisa acessar o aplicativo para configurar dispositivos e as opções de utilização como som, data e hora, vai usar o painel de controle. Painel de controle. Control Panel é a mesma coisa que painel de controle. Letra D. O Paint é para desenho, o Edge é o navegador, o OneDrive é a nuvem para armazenamento de arquivos da Microsoft. Ok? E vamos que vamos. No sistema operacional Windows, Ubuntu Linux e um computador Intel, o comando mkdir Araguaia. mkdir é Make Directory. Vai criar diretórios. Quem exclui a pasta pode ser o rmdir, se ela estiver vazia, ou o rm, se ela tiver arquivos. Quem exibe o caminho é um pwd, desde que você estivesse no Araguaia. Não é o caso. Criar uma pasta ou diretório é a resposta. E mostrar arquivos seria ls, mas eu não ia colocar Araguaia. Eu poderia colocar /Araguaia para fazer referência ao diretório. Ok? ls é que vai listar, que vai mostrar, que vai exibir.
No que se refere à segurança em redes e na internet, uma técnica de crime cibernético que usa fraude, fraude. Sabe aquela pescaria? Você leva o quê? Uma isca para o peixe cair. Então, o phishing é aquele e-mail, por exemplo, que vai te persuadir a clicar num link para que você caia numa armadilha. Usa fraude e engano visando manipular as vítimas para que cliquem em links maliciosos ou divulguem informações pessoais confidenciais. Um ataque que o invasor usa truques de engenharia social para enganar as vítimas e fazê-las revelar dados privados ou clicar em um link malicioso. Isso é o phishing. Letra D. Nada de spooling, nada de tracking. Spoofing é clonagem. Quem tem maior probabilidade de aparecer na prova é o phishing. Ok? Legal. Esse conector, não vou nem ler o texto. Esse conector do pendrive é o quê? USB. Se cair essa, ninguém erra. PS2 era um verde e um roxo, que era para o mouse e para o teclado. Entendi. RCA era para videocassete, era um vermelho, branco e amarelo. Muito velho. Vamos para a próxima. Entre os equipamentos de interconexão de uma rede, um é responsável por interligar redes diferentes, realizando a conexão entre os provedores e a internet. É o que você tem em casa, que a empresa coloca, que é o roteador. Roteador. Nesse contexto, esse equipamento suporta a configuração DHCP, possibilita a atribuição automática e dinâmica de endereço IP às máquinas que vão acessar a rede. Tecnicamente, é um dispositivo que opera em conformidade com a camada 3 do modelo OSI, que é a camada de rede. Roteador. Gabarito letra B. O roteador interconecta redes diferentes. Legal. Um usuário de um computador, ao investigar o conteúdo de sua máquina, constatou que existe um tipo de malware, um vírus, chamado keylogger. O que o keylogger faz? Key é teclado. Log é diário. Ele faz um diário de tudo aquilo que é teclado. Ele captura teclas. Significa que o invasor externo? Não. Significa que o tráfego de acesso à internet? Não. Invasor externo? Não. Tudo que está sendo digitado na máquina vai ser registrado em um arquivo que será usado por uma pessoa maliciosa para ver senhas e textos importantes. Gabarito letra D de Delta. Keylogger é um programa espião, captura teclas. E agora, vamos para a nossa última questão da aula de hoje. Vai dar certo. Olhando lá, ó, essa já foi. Já foi? Já. A última é essa. Agora sim. Uma empresa vai implantar uma intranet em sua principal filial. Intranet é uma rede privada. Uma característica desse tipo de arranjo que vai diferenciar da internet, a internet é pública, a intranet é privada. Então, a intranet conecta pessoas e organizações de todo mundo? Isso seria a internet. O gerenciamento da rede é somente da empresa. A rede é gerenciada por todas as empresas? Não. É de público geral? Não. Oferece conteúdo de outras empresas? Não. Gabarito letra B. Intranet é uma rede de uso exclusivo dos funcionários de uma organização. Beleza? Galera, estou na expectativa aí de que vocês arrebentem na prova amanhã. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo hoje ainda pelas redes sociais. Meu Instagram é @prof.renatodacosta. E amanhã, faz o seguinte, dá um feedback aí como é que foi a prova, baseada até nessa revisão de véspera. Vou te fazer uma proposta, hein? Tira uma foto aí da nossa aula de hoje e amanhã, quando cair uma questão parecida com o que a gente trabalhou, aquela questão que você acertou porque você assistiu o aulão de véspera, posta lá e me marca, beleza? É esse o convite que eu faço, o carinho que eu peço aí. Espero que vocês arrebentem amanhã. Muito sucesso, sangue nos olhos aí.
confiem no processo, né, naquilo que vocês dedicaram de tempo, de esforço, que vai valer a pena. Um grande abraço e um até breve. Valeu!